E aí, bora desvendar o segredo por trás de praticamente qualquer frase que a gente fala em português? Pois é, existem dois pilares que sustentam tudo, que dão sentido ao que a gente lê e escreve. Vamos descobrir juntos quais são eles. Já parou para pensar numa frase como se fosse uma construção? Para ela ficar de pé, para fazer sentido, ela precisa de uma base, de pilares bem fortes. A grande pergunta é: que pilares são esses que seguram as nossas ideias? Bom, antes de tudo, só para a gente alinhar o papo, o que é uma oração? Pensa assim, é qualquer frase que tenha um verbo e que passe uma mensagem completa. É como se fosse o tijolo principal da nossa comunicação, é a nossa construção prontinha. E é aqui que está o pulo do gato dessa estabilidade toda. Qualquer oração, pode ser a mais simplesinha ou a mais complexa, ela sempre vai se apoiar nesses dois elementos. Sem eles, a comunicação, bom, ela simplesmente desmorona. E os nossos pilares são o sujeito e o predicado. E olha, a divisão é muito mais simples do que parece. O sujeito é o nosso protagonista, é o quem ou o que da história. E o predicado? É a história em si, é tudo que a gente fala sobre esse protagonista. Um não vive sem o outro. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro pilar, o sujeito. É só pensar nele como a estrela do show, sabe? O centro das atenções da frase. A definição mais formal diz que o sujeito é o termo sobre o qual a gente faz uma declaração. Mas, na prática, é mais fácil. É só se perguntar de quem ou do que a gente está falando aqui. Olha só esse exemplo, que não tem erro. A menina correu no parque. A pergunta é, sobre quem a gente está falando? Quem foi que executou a ação de correr? Foi a menina. Pronto, tá aí o nosso sujeito, a protagonista da cena. Agora, bora para o nosso segundo pilar, aquele que dá vida para o nosso protagonista. O predicado é onde a mágica acontece, onde a história se desenrola. O predicado é, literalmente, todo o resto da frase. É tudo aquilo que a gente está dizendo sobre o sujeito. E aqui, ó, tem uma dica de ouro, anota aí. O predicado sempre tem o verbo. O verbo é tipo o coração do predicado, sabe? Vamos voltar para nossa menina num parque. Se a menina é o sujeito, o que a gente está contando sobre ela? A gente está dizendo que ela correu no parque, isso tudo é o predicado. É a história dela naquele momento. Percebe como uma coisa encaixa perfeitamente na outra? É uma dupla e tanto. Tá, a teoria parece fácil, né? Mas e na hora do vamos ver? Como é que a gente acha esses pilares de um jeito rápido, sem ficar quebrando a cabeça? Vamos para um guia prático que resolve isso? Pois é. Existe um macete, uma perguntinha mágica que desvenda o sujeito em qualquer oração, não importa o quão bagunçada ela pareça ser. É um passo a passo super simples. Se liga só. Primeiro, ache o verbo. Ele é o seu ponto de partida. Segundo, vá direto nele e pergunte quem ou o quê. E terceiro, a resposta que a frase te der para essa pergunta, bingo, é o sujeito. Então, vamos botar isso em prática? O cão latiu a noite toda. Cadê o verbo? Latiu. Agora a pergunta para o verbo. Quem latiu? A resposta? O cão. Achamos. Fácil, né? Bora para mais um, para fixar a ideia. As flores desabrocharam na primavera. Verbo, desabrocharam. Pergunta, o que desabrochou? Resposta, as flores. Perfeito. O método funciona para gente, para bicho, para coisas, para tudo. Agora, ó, uma pegadinha. Uma frase que está com a ordem toda trocada. Na rua passava um carro azul. Muita gente diria que o sujeito é a rua, mas calma lá, vamos usar o método. Verbo, passava. Pergunta, o que passava na rua? A resposta, um carro azul. Viu só? O método não cai em pegadinha. Não importa se a frase está de cabeça para baixo. A pergunta para o verbo sempre vai te dar a resposta Muito bem. certa. Agora que a gente já sabe como caçar o sujeito e o predicado, vamos ver como essa dupla trabalha junta, em perfeita harmonia. Então, o lance é o seguinte: um não vive sem o outro, são totalmente dependentes. Um sujeito sozinho é só um personagem sem história, e um predicado sozinho é uma ação acontecendo no vazio, sem ninguém para fazer. É essa parceria que faz a mágica acontecer, que transforma palavras soltas em comunicação de verdade. Mas, para deixar aquela pulguinha atrás da orelha, será que uma oração pode existir sem um desses pilares? Pense em frases como choveu muito ontem. Onde é que está o sujeito aí? Pois é, a língua portuguesa é cheia de surpresas e, às vezes, a ação é tão protagonista que ela mesma rouba a cena.
E aí, essa análise ajudou a clarear as coisas? Se curtiu, imagina só o que mais a gente pode desvendar por aqui. Para não ficar de fora da próxima, já sabe.